Lere, lere. Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, a rainha das águas, maravilhosa Iemanjá. Hoje, sexta-feira, bom dia Amanda, bom dia Mauro, bom dia Marcela. Como é que tá, Marcela? Tudo bem? Como é que tá Garopaba? Mauro e a Marcela em Garopaba. E a Fran, olha o pessoal de Garopaba em peso. Bom dia, Rosicler. Vai ser avó então, Rosicler. Que legal, parabéns. Manda um beijo pra Marina. As altas da madrugada. Essa é a Rosa. Essa música acho que é do Chico. Agora está sendo cantada pelo Djavan e o Chico. Vila Portela, oi ela, oi ela. A letra dessa música é algo sensacional. Bom dia, Rosali. Ana Tereza de volta, Ana Tereza. Que beleza. Tudo ótimo por aqui, diz a Marcela. Que bom. Ana Tereza, como é que foi de férias? Tudo tranquilo? Tu chegou a assistir os Dharmas anteriores dessa semana? Tu que queria tanto o livro Karma? Tu queria tanto ter Karma? Conseguiu te colocar em dia? Bom dia, Deni. Sextou então, Deni? Pá, Deni, hein? Deni, sextou, Deni. Vamos botar uma outra aqui. Botar um samba. Essa música eu gosto. Essa música eu acho que é do Almir Neto. Aí, um sambão. Esse é um samba do Almir Neto, que se chama Mel na Boca. A Ana Tereza disse, foi maravilhoso. Assisti sim, todos. Que bom, então tá em dia. Bom dia, Natalina. A Fran diz ali, oi, Má, mulher maravilhosa que encontrei através do Jefferson. Ah, que olha aí que legal. Sextou, né, Dani? Olha aí. Que beleza, hein? Sambão não tem, né? Que espetáculo. Bom dia, Manu. Amanhã tem ensaio dos Saudades do Samba, o Solon, o Fred, o pessoal que vai tocar, e aí eu vou ficar incomodando eles. E vou assar o churrasco enquanto eles fazem os ensaios, que eles vão tocar numa festa, não sei o que, amanhã no sábado. Então aí eu vou ficar incomodando. Saudades do Samba. Bom dia, Ângela. Bora lá então. Todo mundo aí já deu um tempinho. Poxa, que maravilha. Bom dia, adoro samba, diz a Manu. Ah, eu também. Eu sou fanático pela música popular brasileira, um sambinha. A Marcela diz ali, oi, amada, que encontro lindo, né? Que bacana. Bom dia, Grácia. Marcela e a Fran se encontrando. Ah, sim, a Fran fez o curso que eu indiquei para a Fran, da Marcela, lá em Garopaba, unindo, né, unindo as pessoas, assim. Karma, Traleg, que é bom, ou que é bom. Lúcia da Letra nos trouxe esse livro maravilhoso, tá bem? O que é e o que não é e a sua importância. Bom dia, Simone, bom dia, Conceição. Hoje é feriado por aí, né, ou não? Em São Paulo? No Rio deve ser, né? Iemanjá, hoje é dia de Iemanjá. Né? E hoje eu fiz, em homenagem a Iemanjá, eu fiz toda a prática de Tara hoje de manhã, às 4h30 da manhã, de Tara Vermelha. Toda ela, completinha, em homenagem a Iemanjá, porque senti que era uma presença feminina, né? Então no budismo, Tara. No catolicismo, né? São todas rainhas, né? Todas daquinis. São Paulo não é feriado, diz Ana Paula. Acho que eu sei que são algumas cidades, né? Rio Grande Porto Alegre é. Mas é bonito homenagear, sim. E aí hoje de manhã eu fiz toda a prática de Tara, foi bem, eu adoro fazer a prática de Tara. Ela é comprida, sim, mas é bonito de fazer, assim. Bom dia, Kátia. Nós paramos aqui, na página 21. A forma como a teoria kármica é hoje entendida é quase o oposto dessa visão altamente pessoal e íntima. Então quem quiser lembrar do que a gente falou ontem vai ter que voltar no Dharma de ontem.
O karma é visto como uma entidade abstrata e impessoal, como uma lei natural. Essa visão, sem dúvida, está ligada às suas associações históricas com outros sistemas de crenças, como o hinduísmo, cuja versão da teoria kármica é distinta. Bom dia, Lucelena. Contudo, o budismo difere de outros sistemas de crenças, por não descrever nenhum ser divino criando ou mantendo a ordem no mundo. A ordem do mundo. Porque o hinduísmo tem isso, né? Não é necessário insistir na conformidade com uma ordem externa encontrada na natureza, no mundo, no cosmos ou em qualquer macrocosmo possível de se postular. O indivíduo não precisa lutar com uma ideia de julgamento externo. Não nos sentimos obrigados nem somos proibidos de fazer coisas por temor à depravação, pois não existem parâmetros fixos determinantes. O budismo ele não vai te dar uma. Embora existam os preceitos para os leigos, tá, que pode seguir 5 preceitos, no meu caso tem que seguir 16, para os monges são 250, né, e aí vai indo. Embora tenha uma forma da gente andar no mundo que é natural, é ética, é uma forma ética. Bom dia, Pati Japiaçu. Então essa forma ética de andar no mundo tem todas as... Não precisa ser uma religião, em filosofias, em comunidades, em qualquer construção de comunidade, né? Mas de qualquer forma o budismo, principalmente o budismo Vajrayana, vai usar muito dos teus, não vou dizer erros, vamos dizer teus hábitos, que não é um erro, dos teus hábitos, né, padrões que tu tem, que ao ver da sociedade, ou até para ti mesmo, às vezes não são muito éticos, ou não são muito interessantes, aquilo que tu faz que tu sabe que é ruim, tá? Vamos ser mais direto. Aquilo que tu sabe que, não devia fazer, né? Mas o budismo não vê isso como um problema. Ele vê isso como uma parte da prática. Faz parte da prática. Né? Tudo faz parte da prática, inclusive o sexo no budismo. Tudo, principalmente no Vajrayana. Então é parte da prática. Claro, porém, no entanto, sem machucar os outros. Ao examinar o karma, é muito importante entender a ausência de um nível determinado de desempenho e a ausência de uma certeza sobre a avaliação de tal realização. No entanto, as noções budistas de karma são continuamente mescladas com outras interpretações. Assim, para esclarecer a posição budista, buscamos as antigas raízes das crenças abstratas e teístas sobre o karma. Ou seja, ele vai entrar, ele está na introdução ainda, ele vai entrar em outras religiões para mostrar como é que funciona o karma em outros momentos, outros lugares, né? E mostrar como o budismo pensa. Aí ele faz a comparação. É a melhor coisa. Ele não está dizendo, é melhor o budismo, ele está dizendo o budismo pensa assim. Outras crenças pensam de outra maneira. As várias origens do conceito decorrem do início da mitologia indiana e do pensamento bramânico, encontrados principalmente nas escrituras clássicas indianas, como os Vedas, o Mahabharata e o Dharma Shastra. Né? Também devemos comparar o pensamento sobre o karma no início do hinduísmo, no começo do budismo e mais tarde no budismo Mahayana, que é bem depois, né? Depois do primeiro concílio. Essa história comparativa só pode ser realizada em pinceladas grosseiras, é claro, pois esta não é uma obra de história. Trata-se de um livro que emprega generalizações históricas. Deu uma derrapada na língua. Generalizações históricas, para melhor compreendermos as várias interpretações de como o conceito do karma chegou até nós. Então é importante fazer isso, porque às vezes chega um conceito de karma que é tudo misturado, sabe? Tudo misturado. E as pessoas acreditam numa coisa quando tu vê de outra crença e que aquela crença tem umas pegadinhas assim, né? Aí não faz muito sentido. As comparações não pretendem concluir de maneira alguma que certa versão do karma é superior. Como eu disse. O objetivo aqui é apontar as diferenças de perspectivas. Deixa eu pegar um outro livro para mostrar para vocês. Bom dia, Grazi.
Ó, olhem para a tela aí, por favor. Este livro aqui, do Peter Harvey, A Tradição do Budismo. Ó, estão vendo? É um livrão, assim, uma bíblia. História, filosofia, literatura, ensinamentos e práticas. Não tem muita prática, na verdade, tem muita história. Esse livro aqui, se vocês querem se aprofundar no budismo de uma forma mais concreta, histórica, ele é denso. Denso no sentido de... É um livro de... É quase uma tese de doutorado, assim. Eu diria até que eu acho que é uma tese de doutorado desse Peter Harvey. Tá? Não sei nem quem é essa figura. É professor emérito de estudos budistas da Universidade da Inglaterra. Enfim, mas é uma tese de doutorado. Esse livro, vocês vão se aprofundar nessas histórias mais de como surge cada aspecto do budismo relacionado aos aspectos históricos, né? Como é que é a filosofia? Ele é bem denso, assim, mas isso é para quem quer realmente estudar, quer se aprofundar, tá? Não vai encontrar os ensinamentos muito puros ali, muito digeridos, assim, é bem... Tá? Mas vale a pena. Para quem curte, vale a pena. Bom dia, Clarice. Bora lá, então? Então, primeiro capítulo, as origens do conceito de karma. Vamos embarcar, então, finalmente no karma. Até agora ele deu uma introdução, né? O significado literal de karma é ação. Simplesmente isso, ação. Mas rastrear as origens desse conceito não é uma tarefa fácil. Estudiosos ocidentais têm lidado com esse desafio há muito tempo, e existem diversas opiniões. Uma escola de pensamento sugere que a noção de karma surgiu com a chegada dos arianos à Índia, com o estabelecimento da civilização que falava sânscrito no Vale do Indo. Os arianos, esse povo, os árias, né, que árias em sânscrito quer dizer nobres. Os arianos, eles surgem naquele período da Índia ali, uns 3.500 anos antes do Buda. Eles atravessam toda aquela região do Vale do Indo. Mas isso depende dos relatos, né? Alguns contestam, acreditando que a ideia é anterior aos arianos, tendo surgido dos povos tribais da Índia, as sociedades pré-védicas. Mas, como um estudioso observou sarcasticamente, a terminologia povos tribais aponta para o quanto essa identificação é ilusória. Contudo, apesar das dificuldades, uma quantidade considerável de estudo mostra que o conceito foi concebido por nativos da Índia. Então surge na Índia ali, né? É que é uma briga natural, né? Não dizer que vem importado de outra nação, né? Mas que surgiu dos próprios na própria Índia. Em oposição à ideia de que o conceito teria sido importado de outras regiões. Parece que os ensinamentos dos Vedas não foram responsáveis por incentivar os indianos a pensar sobre o karma, mas sim que os indianos nativos já tinham uma ideia básica, posteriormente incorporada aos Vedas. Mas, no início, e até mesmo nos Vedas, não havia associação entre ação kármica e reencarnação. Não se falava muito sobre reencarnação, de fato, mas a ideia gradualmente evoluiu, com o karma assumindo mais uma dimensão moral. Bom dia, mãe! Em sua fase inicial, o karma se referia a uma ordem universal fixa. Então isso aqui é importante. Está cheio de mosquito aqui. Aqueles mosquitinhos da chuva, sabe? Isso é importante, ó. Em sua fase inicial, o karma se referia a uma ordem universal fixa, semelhante à ideia ocidental de uma lei natural, e continha conceitos como castigos e regras divinos. Então o karma tinha essa ideia, né, de que a ordem era pré-determinada e que ela vinha de uma ordem natural cósmica ou de uma ordem divina, né? Os brahmanes acreditavam numa ordem divina, os ajivakas e os jainistas numa ordem cósmica, numa ordem natural, da natureza, assim como os gregos iriam também conferir isso uns 2, 3 séculos depois, né? Então, existem essas possibilidades. A partir dessa ordem surgiram ideias sobre a postura individual adequada e os deveres de cada um. Desobedecer essa estrutura
era considerado uma negação das obrigações do indivíduo, do seu dever kármico, e tal desvio era devidamente punido. Então, claro, tinha questão de castas, né? Então, tu não podia te movimentar muito dentro do sistema da comunidade. Era uma opressão, um sistema de opressão. O Buda vem e rompe com isso. Ele rompe, assim como Jesus rompeu também. As igrejas não foram feitas por Jesus, isso é invenção dos homens. Depois que matam Jesus. Jesus era um revolucionário. Pensem sobre isso. Era um revolucionário. E aí diz muita coisa sobre partidos políticos. Que eu não vou entrar, mas quem compreendeu, compreendeu. Essa compreensão ainda prevalece nos dias de hoje. Além disso, as ideias iniciais sobre o karma incluíam o medo humano do caos, o tipo de caos que pode surgir da desordem, da permissividade e da confusão, revoltas em pequenas e grandes escalas, calamidades e misérias de todos os tipos. A humanidade era vista como sendo parcialmente natural e, ao mesmo tempo, parcialmente criada. Tinha essa ideia de um mundo... Hoje minha garganta está indo pro saco. Essa noite eu passei desligando o ar e ligando o ar, desligando o ar, desligando o ar. Aí ficava esse troço assim, né? A humanidade era vista como sendo parcialmente natural e ao mesmo tempo parcialmente criada. Tinha-se a ideia de um mundo organizado pela mente superior de um Criador, como Deus. Longe de possuir a mente caótica e desorganizada, esse Criador tem a mente profundamente ordenada e, portanto, sua criação, o mundo observável, os seres humanos e seres, era vista como sendo sustentada pela inteligência. Então, no caso do hinduísmo, pelo Brahma, pela cabeça do Brahma. O indivíduo devia se conformar com várias coisas nesse mundo concebido pelo Criador. Então já pensou? Aí não vai funcionar, né? Bom dia, Adriana. Nós não estamos discutindo crenças hindus neste ponto, mas sim o período anterior às religiões consolidadas do hinduísmo, do budismo e do jainismo, como as conhecemos atualmente. Nas tradições não budistas daquela época, a teoria kármica e a noção de um Deus criador eram quase sinônimos. Podemos organizar esse período como pertencentes ao sistema de crenças bramânico, a fonte originária das ideias posteriores do karma. Essas variações iniciais da teoria kármica não focam no indivíduo de forma enfática, menos ainda do que as doutrinas que defendiam conformidade a um universo ordenado. Não havia noção de livre-arbítrio nem escolha. Então pensa. Tu nascias já como um fantoche. Até hoje é assim. Muitas crenças é assim. Tu nasce como um fantoche, com uma vontade de Deus, com uma vontade de uma ordem cósmica, com uma vontade determinada por um determinismo, pelo destino. O budismo vem e quebra com isso. Ele vai dizer, não, isso depende das tuas escolhas. Depende da construção do teu meio em que te cerca. Só que as pessoas não querem isso. Porque as pessoas não querem ter responsabilidade sobre as coisas. As pessoas querem continuar fazendo as coisas e depois atribuindo, mas Deus irá de prover, Deus isso. Deus não, se existe um Deus, ele não está preocupado em fazer isso. Nem deveria. Ele larga ali, e aí é como criar filho. Tu não vai cuidar de todas as escolhas do teu filho, ou faz isso. Tu cuida no início, da gestação ali, enquanto ele está crescendo. Depois, segue. Mas é mais fácil atribuir um Deus, uma ordem cósmica, do que assumir as próprias responsabilidades. O budismo ele vem e rompe com isso. Rompe. E isso deixa as pessoas, no primeiro momento, desamparadas. Aí depois há um amparo, porque tu sabe que tu tem uma ordem búdica dentro de ti, ou Krishna. Tu tem isso. E é inato do ser humano. E aí tu começa a andar no mundo segundo essas escolhas. Que tudo que tu fizer vai gerar ação, tudo que tu fizer vai gerar alguma outra coisa, seja positivo ou negativo. E aí tu começa a minimizar os teus rastros no mundo. Não é bom assim? Eu não acho melhor assim? Eu acho. Eu particularmente acho.
Claro, o karma atua sobre o indivíduo nesses sistemas, mas a importância real dos atos individuais era seu impacto na família, na comunidade e no mundo externo. Focava-se essencialmente no conceito de desvio, não tanto no sentido sociológico moderno, mas no sentido pré-moderno de se desviar de uma forma específica de comportamento e de vida em relação ao mundo externo, ou em referência a um conceito de outro mundo, um mundo superior, com uma escala fixa de julgamento. O significado de karma, ou seja, a ação, nesse período inicial era bem literal, referindo-se à realização de sacrifícios pelos sacerdotes védicos. O cavalo era o animal de sacrifício preferido. Então a gente está falando de uma coisa na história que há 2.500 anos atrás, tá, gente? Esse é o período. Tá? Eles entoavam encantamentos, mantras e outros cânticos durante o ritual, provavelmente para atrair ou suplicar por algo benigno e para dissipar o mal. No início da tradição bramânica da Índia, respeitar o karma era uma forma de colocar as coisas em ordem. Se houvesse desarmonia ou conflito, seja no indivíduo ou no grupo, alguém convocava um sacerdote para realizar esses sacrifícios e colocar as coisas em ordem. É muito do ser humano tentar buscar uma ordem, né, nas coisas. E isso é de todo ser humano, inclusive dos cientistas. Os cientistas buscam essa ordem. Eles vão tentar entender o caos do universo através de uma ordem matemática, por exemplo, né? De uma geometria, né? de uma análise e da sua compreensão limitada sobre um universo que tem uma realização ilimitada. E aí a nossa compreensão é através da física, da matemática, da geometria, né? E a gente tenta pontuar isso, assim, tentando achar uma ordem, um sentido naquilo. Né? O tempo todo tentando achar um sentido. Mas toda vez que eu acho um sentido naquilo, tem um aspecto de avidya, do budismo, que é um contato de cegueira. Os cientistas, muitos deles, muitos físicos, muitos matemáticos, foram estudar na Índia, estudar os conceitos de Nagarjuna. Né? Foram estudar a ordem cósmica de Nagarjuna, que ele já previa isso. Toda vez que se olha para alguma coisa, né, o budismo prevê isso. Nagarjuna é um estudioso budista, né, formado nas universidades da Índia, enfim, nos mosteiros, né, há muitos séculos atrás, não lembro o nascimento dele, acho que uns 800 séculos atrás, sei lá, acho que ele é de 600, por aí, não lembro. E Nagarjuna vai trazer essa ordem cósmica, esse movimento, essa ideia. Então o ser humano tem mania de querer achar alguma ordem, algum sentido para as coisas. Quando eu vejo alguma coisa, gente, é isso que eu quero chegar. Naquele momento, o mais importante não é o que eu vejo, é acender uma fagulha em mim e dizer assim, o que eu não estou enxergando. Eu sempre falo isso, não falo? Esse é o momento da minha cegueira. Quando eu enxergar alguma coisa, seja alguém te diz algo, uma situação em que tu consegue, agora entendi tudo, tem que acender uma luz búdica, né, da tua cegueira inicial, que é a vidya, que te diga, porém, tu está deixando de ver todo o resto. E é esse momento que a gente tem que ficar atento, porque nesse momento tu tá numa prática analítica, observando. Ok, eu estou vendo, mas quando eu enxergo, eu passo a não enxergar o resto. Porque quando eu enxergo, eu oculto o outro lado. Entenderam isso? A ocultação da ocultação. É isso que acontece. Eu enxergo porque eu oculto o que está do outro lado. Bom dia, Pati. Isso é muito importante. Porque aí me tira esse sentido de inteireza, de arrogância, de que eu sei tudo e tudo mais, né? Então tu tá numa situação, olha para aquilo e diz, eu estou enxergando, mas o que eu não estou enxergando? Faz sentido isso para vocês? A gente consegue fazer isso? É uma prática. Vamos terminar essa partezinha aqui. No início da tradição era isso. Se houvesse desarmonia ou conflito, seja no indivíduo ou no grupo, alguém convocava um sacerdote para realizar esses sacrifícios e colocar as coisas em ordem. A harmonia era restaurada assim. E não havia uma real conotação ou dimensão de moralidade vinculada a isso. Gradualmente, porém, as pessoas passaram a considerar a moralidade e a distinguir entre karma positivo e karma negativo. Aí surge o conceito de karma positivo e negativo. Assim, a palavra karma perdeu sua neutralidade.
evoluiu então para um conceito denso e complexo, centrado nas dimensões morais da vida do indivíduo e no bem da sociedade. Uma palavra que simplesmente significava ação se modificou para incluir noções de karma positivo, negativo e neutro, e continuou a se desenvolver nesse sentido. Isso explica o caminho do meio, diz a Lucilena? Mais ou menos. O caminho do meio do budismo, na verdade, a aplicação do Buda é sobre eternalismo e nihilismo, que a gente vai, nesse livro aqui, ele vai falar sobre isso. Mas a gente vai entrar nesse assunto. Vamos abordar. Há muita confusão no budismo, nos budistas, não no budismo. Muitos acreditam em certas coisas e que, se tu for ver, é totalmente contrário ao que o budismo prega. Para ser um budista autêntico, assim, de carteirinha, tu tem que realmente seguir todos os passos que o Buda descreveu. E ele não diz que tem que seguir, ele apenas diz, olha, tem esse caminho, boa sorte. Isso que é mais legal. Ele diz, boa sorte. Tu quer olhar? Olha, não quer? Experimenta outras coisas. Isso é o legal do budismo. Ele não vai dizer, não, venha, vem aqui. Vocês não vão ver um budista batendo de porta em porta, como tem outras, né? Outras crenças aí, bate porta em porta no domingo de manhã para te vender ou para te entregar um santinho. Né? Não vai ter isso. Não vai ter isso acontecendo. O budismo ele vai pregar para o não proselitismo, de deixar que as pessoas sejam livres e façam suas próprias escolhas devido aos seus karmas. É complexo, nem vou entrar nesse assunto. Vamos fazer uma prática de estabilização? O que eu posso dizer é assim, ó, é preciso coragem. Se coloque numa postura adequada, ideal para hoje. As costas eretas, pescoço alongado. Uma postura de corpo e de mente. Deixando os pensamentos de lado agora, os julgamentos, as conclusões. Se concorda ou não, deixa de lado agora. Leve a sua atenção à região do seu abdômen, na altura do umbigo. Veja se é possível perceber a pequena movimentação que acontece quando inspira e quando expira, mas sem necessidade de forçar, apenas observe. Vá transferindo a atenção, se possível, para a região do peito, subindo em direção à garganta, chegando até as narinas. Apenas se observe respirando. Veja que a respiração fica sutil, não há quase movimento do corpo.
Pode ser que nesse momento surja uma estabilização pacificadora. E você se sente confortável nesse estado consigo mesma, consigo mesmo. Quem vai permanecer, permaneça observando a respiração. Aos demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Boa sexta, bom final de semana, usem sem moderação, aproveitem, aprontem, toquem o terror no final de semana, só para sentir um pouquinho de culpa, assim, não tem culpa no budismo, aí depois a gente regula isso, ok? Então, bom final de semana e até segunda-feira.